Senhor, vos convido a estar conosco, a meditar nas Escrituras. Tenho certeza que Deus tem algo grandioso e maravilhoso para se revelar a nós, em nome de Jesus. Amém? Aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 20, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 20. Amém? Vamos estar meditando em alguns versículos juntamente com a amada igreja. A palavra do Senhor se manifesta assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se eu viver na carne, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas, julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e alegria da fé. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e Pai, somos gratos a Deus, meu Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede nesta hora, pois já demos o nosso louvor, já entregamos em tuas mãos a nossa vida, já fizemos confissão de fé e já pedimos perdão pelos nossos pecados. Assim sendo, ó Deus, nos encontramos em tua presença como filhos amados, Senhor, e desejosos de ouvir a mensagem a qual possa ecoar em nossos corações, mostrando-nos o caminho certo, correto, pois sabemos nós, ó Deus, assim cremos, está chegando os últimos momentos, Senhor. Já é os últimos instantes da igreja sobre a face da terra, Pai. E que ao término deste labor, no nome de Jesus Cristo, possamos despertar os nossos olhos, a nossa consciência ao teu lado, e já não mais por tempos limitados, mas por toda uma eternidade. É o pedido que eu te faço em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos, podem tomar os vossos assentos, glorificando esse Deus que é bom na sua essência. Amém? Deus é bom na sua natureza. Deus é perfeito em suas obras, nas suas escolhas. E Deus te escolheu. Deus é perfeito nas suas obras e nas suas escolhas. E o Senhor te escolheu. Então você não é obra do acaso, você não está aqui por simplesmente foi lançado de paraquedas. Todavia o Senhor te escolheu para estar aqui hoje e receber essa mensagem. E creio eu que de bom grado em vossos corações, pois a mensagem, a palavra de Deus, irmãos, ela é de suma importância para cada um de nós. É por ela que nós conhecemos um pouco a Deus, como também as obras que Deus fez e as obras que Deus operou na vida de alguns homens, como o apóstolo Paulo, o autor desta carta. Amém? Paulo, irmãos, quando escreve esta carta, ele tinha muitos motivos para nem se recordar de Filipe, cidade a qual ele sofreu, a qual ele foi humilhado, a qual ele foi chicoteado, teve que ser expulso dessa cidade. Cidade esta, irmãos, que ele se distanciando agora e se encontrando preso na sua primeira prisão em Roma, aguardando o julgamento, e provavelmente, irmãos, talvez o Espírito de Deus possa ser que havia revelado a ele que ele ainda teria mais algum tempo de vida, mas aquilo que o cercava, o testemunho das pessoas e a vontade das pessoas querer matá-lo, a natureza humana e carnal dele, a natureza fraca e caída já dizia: eu vou morrer, provavelmente eu já não volto mais dessa prisão.
Só que chega ao conhecimento dele tanto a ajuda financeira dos filipenses, como a situação que se encontrava os filipenses. E ali traz uma alegria muito grande ao coração, porque assim como fora dito a respeito do pai da fé, Paulo era o pai de muitas dessas pessoas na cidade de Filipe. Paulo era aquele que evangelizou aquela cidade, trouxe a conhecer Jesus Cristo, trouxe a visão de quem era e a obra que Cristo fizera na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados. Então Paulo, tendo a consciência desse proveito a qual ele tinha tido enquanto participou e permaneceu a essa mensagem, Paulo agora ousa escrever para os filipenses, se alegrando por aquele povo, tendo regozijo pela obra daquele povo, mas consciente do que estava por vir sobre a vida dele, ele diz: eu não serei confundido, eu estou guardando a mensagem, eu guardei a palavra, eu zelei pela palavra de Deus, eu combati o bom combate, estou acabando a carreira, mas eu guardei a minha fé. E agora nessa palavra, nessa menção que ele faz, dizendo que morrer, sair deste corpo, sair desse tempo, é a melhor coisa que poderia acontecer, é algo que me chama muita atenção, me toca muito no meu coração, e é um exemplo que eu acredito que todos nós, irmãos, medita e busca. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, não tem nada de proveito neste corpo, irmãos. Ainda que o tempo que vivemos, ainda que o mundo que vivemos é excelente. Viver neste mundo é algo maravilhoso, eu digo. Eu não perco essa convicção, eu amo este mundo, eu amo a minha vida, eu amo a minha família, eu amo estar com os irmãos em Cristo Jesus. Mas estar com Cristo, assim como Paulo diz, é muito melhor. Irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse pensamento. As lutas que você passa, as aflições que você atravessa todos os dias, a Bíblia diz que não pode ser comparada a glória, a manifestação de Deus do que está por vir. Então, se você acha que a tua vida está difícil, olhe um pouco para a vida de Paulo. E aí você pode dizer: bom, pastor, nessa situação Paulo está com a razão de querer sair do seu corpo. E talvez você, em algum momento da sua vida, como eu por muitas vezes já disse: Senhor, me livra deste corpo, me leva para outro tempo, que eu desperte amanhã ao teu lado, sinta o abraço e o calor da tua presença, sinta o afago, o carinho, o amor, as doces palavras que sairão dos teus lábios. Irmãos, imagina como é estar na presença de Deus. Se você nunca parou para meditar sobre isso, pensa em algo bom. Quando criança, talvez a das coisas mais gostosas que tínhamos era poder saborear um algodão doce, porque além do sabor agradável que nos trazia, ele não nos trazia trauma, ele não trazia dificuldades, porque no campo, na roça, temos um ditado que rapadura é doce, mas não é mole, ou seja, você tem que estar roendo aquilo. O algodão doce não, o algodão doce te coloca na boca e ele derrete. Veja que maravilha é, que sublime é saborear um algodão doce. Talvez seja aquilo que mais nos leva, principalmente no tempo de criança, a entender o que é estar na presença de Deus. Além de prazeroso ao paladar, é gostoso e não nos traz dano nenhum. Estar com Deus é prazeroso e não nos traz malefício nenhum. O açúcar, a qual eu mencionei agora, talvez excede um pouco aí a glicemia, excede um pouco a diabetes, nos traz alguns outros danos. Agora, estar com Deus, não há efeito colateral. Estar com Deus é o lugar pleno, é a plenitude, é
tudo que o ser humano tanto busca nessa terra e muitas vezes não entende, não compreende. Busca alegria nos bens materiais, nos bens terrenos, busca alegria nas pessoas, busca alegria em viver. Tudo que nós precisamos está em Deus. E Paulo entendia isso, Paulo compreendia isso. Quão bom é estar com Deus. Quão maravilhoso é estar com Deus. Não vou dizer acordar a cada manhã, porque a Bíblia nos instrui que lá não haverá o sol, lá não haverá noite. Lá será um pleno, um eterno amanhecer. Um tempo de frescor, um tempo de alegria. Não sei qual será a nossa ocupação, mas não haverá cansaço, não haverá fadiga, não haverá dor. Pensa que lugar é esse. Pensa que lugar maravilhoso é o que te espera, é o que nos aguarda, irmãos. Então quando você estiver na luta, lembra que a luta é passageira. Pode durar alguns anos, algumas décadas. Poucos atravessam uma luta num centenário. Raros são aqueles que atravessam uma luta 100 anos. A maior parte, como a Bíblia diz, chega aos 70, passando disso já é cansaço e fadiga, mas viver realmente nessa terra, e quando nós vemos as lutas que atravessamos e o que nos espera lá na glória, é algo sublime. Jesus te espera lá. Jesus nos aguarda lá. E tudo o que precisamos fazer, irmãos, é acreditar. E o termo acreditar, o termo confiar, o termo ter fé, é viver, é praticar, é caminhar segundo aquilo que o Senhor tem nos afirmado, tem nos apresentado. Se eu levantar aí um questionamento, quem quer morrer agora para subir com o Senhor? Poucos ousariam dizer eu quero. Poucos diriam, não, eu já estou pronto, eu gostaria. Mas feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que deseja ardentemente estar com Deus. Mas a vida não é da maneira que eu quero, e não é da maneira que os irmãos querem, e não é da maneira que o apóstolo Paulo queria. Melhor é estar com Cristo, que já não viva mais eu, que agora viva Cristo dentro de mim, mas a vida aqui continua. A batalha aqui continua. A diferença entre a nossa vida, a vida de um cristão e a vida das pessoas lá fora, as pessoas que já estão no mundo, é que nós temos um propósito. Nós temos um porquê de permanecer neste mundo. Irmãos, você não está aqui, mais uma vez eu te digo, por acaso. Você vai ouvir essa mensagem hoje porque tem um propósito de Deus para você. Assim como tinha um propósito na vida de Paulo de evangelizar, de dar a sua vida pelo Evangelho, deveria padecer, deveria sofrer muito pelo Evangelho. Assim nós, os cristãos, estamos na mesma ou no mesmo barco. Devemos sofrer por amor a Cristo. Só que é um sofrimento prazeroso, porque vem recompensa aí. É algo gratificante, porque a nossa certeza, a nossa convicção é que a nossa vitória, o nosso galardão está vindo nas mãos do Senhor. E que propósito seria esse então, que nos faz chorar tanto? O que fazia Paulo dizer que ele estava em aperto, porque estar com Cristo era o que ele desejava. Mas o que trazia tanto trauma na vida de Paulo nesse momento? Eram as vidas que estavam ficando. Não é que Paulo salvaria ninguém, mas é que Paulo poderia ministrar na vida de alguém. Ainda haveria pessoas que chegariam a conhecimento de Deus pelo intermédio do ministério a qual Deus colocava na mão de Paulo.
Ainda havia almas a ser conquistadas que deveriam conhecer a Deus. Se você realmente é cristão, já começou a entender o que o Senhor está dizendo ao seu coração. Você que, como eu, sonha estar com Deus, ainda há um propósito a ser concretizado aqui na terra. Talvez você sonhe estar com Cristo. Talvez você almeja acordar ao lado do Senhor daqui a pouquinho. Mas ainda há um propósito a ser cumprido. E assim como Paulo estava em aperto, talvez você também esteja. Ainda há vidas ao seu lado que precisam ser evangelizadas. Ainda há corações do seu lado que precisam ser quebrantados, que precisam conhecer Jesus Cristo. Não jogue a toalha agora. Não desista do seu chamado, do processo ao qual Deus está apenas começando na tua vida. Fiel é aquele que prometeu. É Ele que cumprirá, ou Ele que concluirá a boa obra que Ele começou na sua vida. Vou dizer de uma maneira clara e objetiva: você tem família. Você tem seus pais, alguns têm os seus filhos, esposos, esposas, alguém que você ama, alguém que você se importa, alguém ainda que não conhece Jesus ou que precisa conhecer Jesus, o Jesus a qual você conhece, que tem o poder de salvar. É essas pessoas que Deus vai usar para você fazer a obra do Senhor. É por isso que você ainda está aqui. É por isso que o Senhor ainda não te recolheu. É porque ainda tem um propósito. Você já olhou quantas pessoas te cercam todos os dias? Você já parou para analisar quantas pessoas dialogam com você todos os dias? Você já refletiu de quantas pessoas você conhece nas redes sociais, talvez distantes? São essas pessoas que te colocam em aperto, que você precisa evangelizar. São essas pessoas, irmãos, que precisam conhecer o Evangelho. E talvez você ainda muito pequeno, se sentindo muito pequeno, muito fraco, muito incapaz. Eu gostaria de trazer a visão de Paulo. Paulo estava preso. Irmãos, a cela estava trancada, Paulo não tinha acesso à rua. E o que ele estava fazendo? Através de cartas, evangelizando. Através do testemunho dentro daquela cela, soldados da guarda pretoriana conheciam a Cristo. Outros prisioneiros conheciam a Cristo. Escravos conheciam a Cristo. Pessoas idólatras, pagãs, conheciam a Cristo. Pessoas que adoravam todo tipo de coisa e criatura conheciam a Cristo. Todo tipo de pecador imundo conhecia a Cristo, porque Paulo não deixou de pregar. E aí eu te pergunto, por que você deixou de falar do amor de Jesus Cristo? Por que você diz no seu coração, mas fulano não tem mais jeito, pastor? Irmãos, o meu testemunho é muito claro a respeito disso. A minha vida é um testemunho. Eu não preciso buscar testemunhos lá fora para conhecer esse Deus e o poder que esse Deus tem em converter um coração, em quebrantar um coração, em fazer o mais vil pecador, o mais pobre e miserável de todos os homens, se assentar junto aos seus príncipes, está ao lado de Deus. Tudo que eu tive que fazer é entender que eu tenho um propósito de Deus nessa terra. E tem vidas que precisam chegar até Cristo, ao conhecerem a minha vida, a conhecer a minha história, a maneira que eu vivo, não que eu seja o exemplo a ser seguido. Mas, pegando o gancho das palavras do apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus está aí, nos dando exemplo todos os dias de como segui-lo, de como caminhar, de como estar. Irmãos, Jesus não tinha nada que nós temos para poder evangelizar. Alguns momentos de refrigério aparecia diante dele
um animalzinho de carga, e ali ele caminhava. Boa parte nossa aqui já tem o seu meio de locomoção, no mínimo uma bicicleta, para ir e evangelizar e falar do amor de Deus. Aos que não têm uma bicicleta, hoje com as redes sociais acessível, precisando apenas de você dizer para essa pessoa que está lá atormentada lá fora: Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode acrescentar sobre a sua vida anos de vida e vida com abundância. Você é um instrumento. Enquanto você fica apenas olhando para dentro de si, olhando para as suas misérias, para os seus problemas, quanta obra você poderia ter feito? Eu posso me deparar com Paulo olhando para aquelas celas e murmurando: cadê Deus que não faz nada para me tirar daqui? Cadê o Deus que tirou o apóstolo Pedro milagrosamente daquele cárcere? Paulo não fazia isso. Paulo adorava a Deus. Paulo glorificava ao Senhor, bendizia ao Senhor, proclamava o reino de Deus com tamanha alegria, com tamanha ênfase, que aqueles que ouviam, até os governadores, quando ouvia Paulo ministrando, dizia: Paulo, você quase me converteu. E olha que é difícil você converter um homem rico, mas o evangelho foi pregado, a semente foi colocada no coração, e eu creio que germinou. Essa semente que está sendo pregada no teu coração, que você deve ir e levar as boas novas, o evangelho do reino, dizendo: Jesus está voltando, se prepara. Mas o que eu devo fazer, assim como diz o carcereiro, para alcançar a salvação? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Muitas vezes você se preocupa tanto em salvar as pessoas, salvar o seu filho, mas não crê em Jesus Cristo. Como Cristo pode operar dentro do seu lar, juntamente à sua família, se você, o agente transformador, aquele que o Senhor tem um propósito na sua vida, você não crê nele? Busca tanto, mas ainda não chegou a excelência de acreditar. E eu trago a consciência: crer, acreditar, confiar em Deus é viver segundo Jesus viveu. É tomar a sua cruz, é carregar o seu fardo, é olhar para as dificuldades da vida, é enfrentar, é levantar todos os dias de manhã e dizer a Deus: Deus, obrigado por esse dia, e que hoje eu possa ser útil para o teu evangelho, para o teu reino, e que hoje pelo menos uma alma possa ser alcançada por intermédio de mim, ou seja, pelas minhas palavras. Mas como diz um sábio, o melhor testemunho que você dá é o seu comportamento, é a maneira que você vive, é como você anda todos os dias, é como você se comporta todos os dias. É o melhor testemunho, você com poucas palavras, mas com grandes obras. As pessoas verão e contemplarão o Senhor, o Espírito Santo na tua vida, e dirá, sem sombra de dúvida: eu quero o seu Deus. Não há mais para onde ir, a não ser caminhar com o seu Deus. Eu me lembro de Nabucodonosor, traumatizado, quando os hebreus, depois de ser retirado de dentro da fornalha, sem cheiro de fumaça, todo intacto, ileso, dizendo: a partir de hoje, apenas ao Deus dos hebreus, tão somente ao Deus dos hebreus, e quem levantar uma calúnia contra os deuses dos hebreus agora será morto. Esse é o seu Deus, é o Deus que tirou ileso os 3 hebreus, a Daniel e muitos outros. Mas eu sou realista, muitos outros perderam a sua vida, mas receberam de Deus o seu galardão. A Bíblia nos traz uma visão muito drástica e traumática para uns. Aquele que conservar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. É tão simples entender o Evangelho, é tão simples compreender o Evangelho. O que nós estamos vendo, a dificuldade é nós vivermos tal Evangelho. É porque o Evangelho tem que haver renúncia. Eu tenho que deixar um pouco a vaidade, o coração, a maneira que eu acho que deve ser certo, para viver o que é realmente certo, a maneira que Deus se apresenta diante de mim. Pois sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. É simples.
Seja perfeito como o Senhor vosso Deus é perfeito. Pastor, mas eu jamais serei santo e jamais serei perfeito. E eu concordo com você, mas você tem um Deus que te aperfeiçoa. Você tem um Deus que se santifica. Tem um Deus que opera na tua vida e faz milagres por você, para mostrar o quanto você é precioso e valioso para Ele. Ou você acha que você está respirando agora não é porque o poder de Deus operou na sua vida? Não, pastor, eu estou respirando é porque os meus pulmões estão funcionando. Muitos têm pulmões, mas não respira. Muitos acordam todos os dias, mas não terminam aquele dia. Mas você hoje teve a oportunidade de saber qual é o propósito da sua vida: evangelizar, é levar as boas novas, porque Deus conta com você. Irmãos, vidas é preciosas aos olhos do Senhor. Assim como você é precioso, aquela pessoa que você muitas vezes, não pastor, esse não tem jeito, tem, é precioso aos olhos de Deus. Assim como você diz, não, é melhor deixar esse de lado, não, evangeliza, diga por amor de Deus. Não devemos comunicar com as obras infrutíferas, não devemos estar no meio da roda dos escarnecedores, mas falar do amor de Deus é uma obrigação nossa. Eu não vejo Paulo fazendo algumas seleções aqui, eu vou evangelizar para você e para você não. Ele diz, eu vou evangelizar, e cada um vai tomar a sua responsabilidade a partir daí. Para que você entenda mais claramente, você tem uma responsabilidade, você tem um propósito. Falar do amor de Deus. Agora deixa que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Não é você que muda. As Escrituras dizem que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida e trabalhar no coração dessas pessoas que estão à sua volta. Deixa o Espírito Santo de Deus abrir a porta do coração dele para que a palavra possa entrar, e você, pelo seu testemunho e pelo evangelho que você conhece, Deus vai converter aquele coração duro de pedra, Ele vai arrancá-lo dali e colocar um coração de carne, um coração receptível ao evangelho, um coração que se alegra com essa mensagem que eu estou dizendo hoje, que você tem uma obra e essa pessoa com a qual você estará evangelizando também terá outra. É um ciclo, é um elo, é uma máquina que não pode parar, e as engrenagens não podem quebrar. Porque quando uma engrenagem quebra dentro da igreja, se traz o escândalo, e quando se traz o escândalo, acaba perdendo algumas partes. É certo que a palavra de Deus também diz que o escândalo é inevitável. Mas a igreja não fica olhando para o escândalo. A igreja não para quando o escândalo surge. Pelo contrário, a igreja intercede por aquele que o escândalo veio. Ai daquele por quem vem o escândalo, diz as Escrituras. Mas Deus perdoa. Assim como perdoou a todos nós, porque quantas vezes nós escandalizamos o evangelho? Quantas vezes alguém olhou para nós e disse, mas você é crente mesmo? Mas parece que você não é crente. Aí você diz, eu sou, não, mas você não está se comportando como um crente. Eu lembro de Pedro, quando estava sendo acusado, dizendo, você é um deles. Ele dizendo, não, não sou. Não, você é, você parece. Não, não sou. Você fala como ele. Não, não sou. Ele estava tentando dizer aquilo que ele era, negar a essência dele. Agora muitas vezes eu vejo pessoas tentando dizer aquilo que ele não é. Não, eu sou crente. Não, não é, você não se comporta. Não, eu sou, você não fala. Não, você não parece crente. O cristão, ele tem brilho. O cristão, ele tem alegria no seu ser. Ele tem prazer em viver. O cristão demonstra isso. O verdadeiro cristão, ele se alegra quando ele é perseguido, quando ele é afrontado, quando ele é atacado por amor do evangelho. Ele não se preocupa. Ele não se preocupa porque ele conhece o seu Deus. Ele sabe quem morreu na cruz por ele. Você sabe quem morreu na cruz por você? Você sabe que esse que morreu na cruz por você, ele foi humilhado, foi chicoteado, foi pendurado de uma maneira tão traumática. A encenação ou apresentação da mesa, se vocês verem o tamanho do cravo que estava aqui e a proporção da cruz, eu falei, meu Deus. Doeu, irmãos. O que Jesus fez por mim e por você, doeu.
no corpo dele, não no nosso. O que Jesus passou por mim e por você doeu. A Bíblia diz que enquanto ele orava, ele transpirava sangue, a sua alma estava perturbada dentro dele, corroía aquilo. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus oprimindo ele e o corpo não sentindo, ou o corpo sentindo o peso e a dor, e o sangue saindo pelos poros. Só para recordar, tudo aquilo foi para que houvesse salvação para mim e para você. Tudo que Jesus passou foi para que nós pudéssemos estar aqui. Então, quando eu vejo Paulo dizendo que eu quero estar com Cristo, sair deste corpo o mais rápido possível, é porque ele reconhecia quem era o seu Deus, quem era o seu Cristo, em toda a sua esfera, em toda a sua essência, em todo o seu ser. Ele sabia o que Jesus fez por ele. E ele não se esquecia disso. Ele diz que agora ninguém mais me perturbe ou me incomode, porque eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Ou seja, até o corpo dele, físico, já estava marcado, foi chicoteado também. Só abrindo um parênteses, você tem tanta liberdade para pregar o Evangelho. Você tem tanta oportunidade para falar do amor de Deus. Você é uma pessoa inteligente e capaz, Deus te aperfeiçoou. E naquilo que você não tem, Deus entrega para você. A palavra de Deus diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não causa uma estranheza no seu coração quando o Senhor diz que nós devemos amar uns aos outros? Ou amar o seu próximo como a si mesmo? Não causa uma estranheza no seu coração quando Deus traz essa visão? É mandamento que não pode ser quebrado. E nós dizemos que amamos a Deus que nunca vimos. E muitas vezes não amamos o nosso próximo que está do nosso lado todos os dias. E às vezes senta do nosso lado nas cadeiras. Simplesmente dizemos, não, eu não sou muito simpático com fulano não. O meu sangue não bate. O meu espírito não dá com o dele. Irmãos, que espírito de confusão é esse? Se habita em nós o mesmo Espírito, se somos a igreja do Senhor, tem que haver no mínimo um pouco de concordância, principalmente no trato de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus que morreu por nós. Paulo estava preso porque pregou o Evangelho. Você está livre para pregar o Evangelho. Paulo estava desejando ficar, ou viu que era melhor ele ficar para continuar pregando o Evangelho. Então, se você ainda quer continuar nesta vida, tire proveito desse tempo que você tem e pregue o Evangelho de Deus. Leve as boas novas, assim como um dia você foi evangelizado. Assim como um dia o Espírito Santo de Deus entrou em você e mostrou o quão precioso e valioso é a sua vida. Se você experimentasse o amor de Deus, você entenderia a mensagem desta noite. Se você realmente experimentasse como Jesus te amou naquela cruz do Calvário, você entenderia a mensagem desta noite. E após você entender essa mensagem, você diria, a partir de hoje eu quero ser cristão. Eu quero seguir os passos do meu Senhor e Salvador. A partir de hoje eu abandono todo o meu pecado, eu abandono toda a minha vida pecaminosa para viver os passos do meu Mestre. A partir de hoje eu não desejo outra coisa a não ser a presença, a existência do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje a minha vida é exclusivamente de Cristo, tão somente de Cristo. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Feche os teus olhos.
Talvez você está dizendo aí, não, mas eu não vou morrer agora, pastor. Dá tempo ainda. Essa hora, esse momento, ninguém sabe. Mas se tem um momento que eu oro e eu vou orar novamente, é que para Jesus voltar ao término deste culto, e que por misericórdia Ele alcance a vida da minha família, a vida das pessoas que eu amo, e que no decorrer desta oração, o coração dessas pessoas sejam aquebrantadas, sejam tocadas. Eu te sugiro, ore pela tua família, apresente, coloque eles nas mãos do Senhor agora. Você diz que ama tanto, você diz que quer tão bem essas pessoas. Dispensa comentários, dizer para onde vão as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Dispensa comentários o que espera este povo que não acredita no Evangelho ao qual foi ministrado nesta noite. Senhor meu Deus, meu Pai, meu Deus, eu te louvo, Senhor, eu adoro. Eu glorifico, eu bendigo o teu nome. Meu Deus, pois é pela tua vontade, assim como pela tua infinita misericórdia, Senhor, é que nós nos encontramos aqui. Deus, para tomar posse das nossas bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, ao que está enfermo, Senhor. Pai, independente de onde estiver esta enfermidade, é no nome de Jesus Cristo. Eu uno a minha fé com a fé da igreja nesta hora e profetizo a cura. Meu Deus, a restauração, Pai, deste corpo. Senhor, é para que haja testemunho neste lugar dos milagres que se opera no meio do povo do Senhor. Independente da causa dessa dor, de onde ela está surgindo, seja ela física ou espiritual, em nome de Jesus Cristo, demônio maligno, você que tem contaminado essa mente, você que tem destruído o corpo, o templo é morada do Espírito Santo de Deus. Eu te ordeno agora, saia dessa vida. Em nome de Jesus Cristo, espírito maligno e demoníaco, saia deste lar agora, do meio desta família, do relacionamento conjugal, do coração do esposo, da vida afetuosa da esposa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você não tem poder, você não tem autoridade sobre aquilo que pertence a Deus. Você pode tentar, mas em nome de Jesus Cristo, você já é um derrotado. Pai, é para a honra, é para a glória, é para o louvor do teu nome, que haja libertação neste lugar. Assim como eu espero, Senhor, que o Senhor possa alcançar a vida da minha família. Meu Deus, a vida dos meus pais, a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos, a vida da minha esposa. Senhor, no nome de Jesus Cristo, a vida de todos os meus familiares. Senhor, eu creio no poder do teu perdão, no poder da tua misericórdia, eu creio no poder do teu amor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que ao término deste culto, eu
verei, eu contemplarei, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, um coração transformado, um coração aquebrantado, no nome do Senhor Jesus Cristo, um coração sedento, desejoso, Pai, a Te encontrar, a Te buscar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, pois se o Senhor nos brindar, Senhor, ao término deste culto com a Tua volta, oh meu Pai, se o Senhor nos abençoar, eu gostaria de encontrar a minha família lá nos céus, eu gostaria de abraçá-los, eu gostaria de tê-los na minha companhia, em nome de Jesus Cristo, assim como a minha família espiritual, tanto a esses que nos assistem através das mídias sociais, como esse que nos ouve presencialmente. Meu Deus, Senhor, não deixa as Tuas ovelhas para trás. Pai, se estão aqui porque creem, meu Deus, se esse povo está aqui, é porque ainda tem uma chama de esperança que não for apagada. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, Pai. Todavia, se amanhã o sol nascer para nós novamente, como agentes, meu Deus, como bons evangelistas, como a igreja do Senhor que há de levar as boas novas, Senhor, usa este povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, usa esses homens e essas mulheres, os jovens e as crianças, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para falar de quantas maravilhas, o quanto o Senhor abençoou eles nesta noite. Meu Deus, que essas pessoas que estão aqui, Senhor, que haja mudança em seus comportamentos, para que lá, Senhor, no meio social, no meio familiar, junto aos seus trabalhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles sejam testemunhos do Evangelho do Reino, e vidas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas, maravilhas aconteçam, Senhor, no nome de Jesus Cristo, por intermédio de cada um neste lugar, Pai, pois é sendo assim que o Teu nome será honrado, e vidas, Senhor, serão alcançadas, e o Teu reino será povoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, por toda uma eternidade, Senhor, e a igreja se alegrará na Tua presença, se regozijará por todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, o remidor das nossas almas. Minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Olhos de ver, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só guardar da minha fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça,
cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconda o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. É meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença. Senhor, nosso prazer, Jesus querido, derrama a presença, Senhor Deus amado, sobre este lugar, Senhor. Tua presença, Senhor Deus amado, és bem-vindo sobre este lugar, Pai. Tua presença é o meu prazer, oh Jesus. A fumaça me esconde, tua presença, só teus Senhor. Olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Aleluias, você que pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Graças a Deus, Deus seja louvado. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, aos Romanos capítulo 10, verso 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora,
Moisés descreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Conformosos os pés, irmãos, que anunciam o Evangelho de Deus. Quer ser abençoado? Quer realmente viver uma vida plena com Deus? Viva e anuncie o Evangelho de Deus. Amém? Eu agradeço assim os nossos irmãos internautas, que Deus os abençoe, seja uma semana abençoada, seja um ano abençoado, cheio de graça e de virtude. As lutas virão, mas creia, amém? Tudo está no controle do Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, você que trouxe a sua fé,